Eu parei de tomar um Monjaro e agora eu tô surtando. Tô querendo comer tudo aquilo que ele me tirou a fome. Acabei de ouvir isso em uma consulta que eu acabei de finalizar. De uma paciente que, inclusive, teve resultados, assim, fenomenais. Mas, e ela sabe que não foi o Monjaro que fez o milagre. Ele ajudou para que ela começasse a perceber o que é viver uma vida sem pensar em comida o tempo todo. Conseguiu colocar a cabeça no lugar para fazer boas escolhas. Ela não usou a falta de apetite ou a falta de fome para pular refeições, para emagrecer mais rápido. Ela teve resultados, assim, incríveis, muito rapidamente, mas ela fez a parte dela. E aí ela resolveu parar, porque ela já atingiu um peso que ela estava dando conta de manter, e mesmo conseguindo manter o peso perdido e oscilar, sei lá, 1 quilo, porque ela foi, eu não lembro quanto que ela tinha antes, mas ela estacionou no 61, 62, e para quem não sabe, já fica sabendo aqui, eu não sou nutricionista que fica inventando, como é que chama? Ai, essas protocolos, sabe? Ah, porque a gente vai fazer protocolo isso. Ah, porque é protocolo aquilo. Ah, porque agora a gente vai chegar e vai fazer jejum intermitente pra... Eu não gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de deixar o corpo fazer o que tem que ser feito, né? E mesmo ela conseguindo manter muito bem esse peso de 61 e 62, ela relata que ela entrou em paranoia de medo de voltar a engordar tudo de novo, porque ela parou de tomar medicação. Então, a fome volta. Gente... O que acontece? Mesmo muito bem instruída, você vê que volta esse medo de voltar para aquele peso inicial, sabe? Porque a gente não é ensinado a entender realmente ou a olhar para a obesidade, na minha opinião, tá? Esse vídeo vai ficar, parece meio confuso, mas assim, ó, é o jeito que eu falo e assim, é isso, né? Não vou ficar fazendo roteiro, não vou nada, não gosto disso. Então, se você luta com a obesidade há muito tempo, se você tá usando um Monjaro ou não, se você tá tentando emagrecer na raça, seja lá como for, talvez esse vídeo pode te ajudar a mudar um pouco seu ponto de vista em cima do que é a obesidade, o que é o emagrecimento, ou um ponto de vista diferente, que é o que eu acredito, né? E o que eu vivo no consultório também, e o que eu vivi na minha vida. Eu não gosto de olhar para a obesidade e falar, ou dar esse nome como se fosse, sabe esse peso que se coloca porque a obesidade é uma doença, porque não sei o quê. Sim, é uma condição que a gente tem que olhar sim com um olhar criterioso, não tô falando que não é, mas... Às vezes, quando a gente olha como se fosse assim, parece que não tem nada que você pode fazer pra sair disso. E no fundo, se a gente olhar como uma condição que você vai ter que olhar como se fosse um joguinho mesmo, ela vai ter as regras dela. A obesidade tem as regras dela e o jeito que ela funciona. E quem tem que se virar pra aprender a driblar isso e a criar achar uma saída pra não voltar pra essa condição é a gente. Então, o que acontece? Pra pessoas que não têm, ela não precisa ter a atenção que quem tem que ter. Então, assim, ai, nossa, eu queria não ter que me preocupar tanto assim com as quantidades do que eu como. Eu não queria ter que me preocupar em não treinar. Eu não queria ter que me preocupar. Bom, mas querer não é poder. Então, assim, para uma pessoa que não tem essas condições, ela pode até não pensar nisso, mas ela vai enfrentar outros problemas que talvez você não enfrente. Então, assim, gente, é isso, sabe? O primeiro passo, se você tem obesidade, se você emagrecer, você tem medo de engordar de novo, é não querer que isso aconteça com você. É não querer ter, porque você já tem. Então, assim, o primeiro passo é contemplar. É aceitar que você tem isso e ponto final. E que a sua vida não tem como você se livrar dela, entende? Ela não vai dar paz pra você. Ela vai estar sempre aí com você. Então você vai ter que ser um bom... É como se fosse um par, tá? É a mesma coisa que uma pessoa que tem depressão, é a mesma coisa que uma pessoa que tem um transtorno bipolar. Ela não pode querer comparar a vida dela com uma pessoa que não tem. E esse, às vezes, é o erro de vocês. Eu já atendi uma moça uma vez que toda ela se comparava com o marido, gente. Era extremamente, sabe? Você fala assim, não, porque meu marido... Filha... Não importa o quanto seu marido come. Você não pode comer a mesma quantidade que ele, ponto final. Sabe? Não sofra por isso. Não sofra querendo uma vida diferente do que é. Não queira nada diferente do que é. Aceite as condições de que é. E aceite o que você pode fazer com isso. Entende? Então... No fundo, se você tá usando o Monjaro, se você não tá usando o Monjaro, você não vai ter que lutar com a fome, você não vai ter que combater essa fome, não nada. Você tem que achar um jeito de lidar com isso. E a medicação, ela vai te dar uma referência do que é poder fazer escolhas sem esse monte de voz aí na tua cabeça enchendo o teu saco o tempo todo. Só que você tem que lembrar que talvez você vai dar um tempo dessa medicação ou vai diminuir a dose e essas vozes vão voltar. E é aí que mora o grande desafio. Você agora
agora que usou tem referência de como é uma vida sem essa perturbação toda. E aí a gente tem que achar um jeito de conseguir fazer as coisas sem precisar que a medicação faça isso por você, entendeu? Ou você vai ter que usar pra sempre e tudo bem. Mas eu acho que o que falta pra gente é encarar um pouco a realidade e aceitar que não são flores, nem tudo vão ser flores, mas nem tudo também é espinho, ou então não é espinho o tempo todo, não são flores o tempo todo, a vida ela oscila. E às vezes o erro é a gente também achar que, por exemplo, quem nunca conseguiu emagrecer, quando consegue, quer manter um peso estável e assim, nossa, todos os dias eu vou pesar e eu vou ter 50 quilos, todos os dias eu vou pesar e vou ter... E não, às vezes você não vai ter feito nada e você vai ter subido, sei lá, 1 quilo. Ai, tava pesando 60, agora eu tô com 61. Nossa, engordei, ai, meu Deus do céu, ai, agora eu tenho que... Não tem que nada, né? O que você pode fazer e o que pode te ajudar é você se observar, mas não com uma hipervigilância, sabe? É você ter uma ideia e pensar todos os dias, antes de você dormir, como que foi o meu dia de hoje? Eu tomei a quantidade adequada de água? Eu fui no banheiro? Eu comi a quantidade adequada de fibras que eu preciso comer? Eu dei atenção para a quantidade de frutas que são importantes? Você vê que eu não tô falando de meta de proteína, tá? Porque não é só proteína a vida não, sabia? Pois é, não é só proteína. Na verdade, quanto mais você foca em prestar atenção na quantidade de fibras também, você vai ver que fibra e proteína são complementares, sabe? Frutas e etc, né, também, enfim. Então, se você tem esse hábito, se você cria esse hábito de se observar e pensar, nossa, meu apetite para doce hoje foi maior do que ontem, o que será que tá acontecendo? Ah, como é que tá meu ciclo, né? Tô de, talvez, TPM, sei lá, tô pra menstruar, tô me sentindo mais inchada. São várias coisas que a gente precisa observar. A gente não pode encarar a obesidade desse jeito como as pessoas estão fazendo, que eu acho que é você ter um olhar muito pequeno em cima de algo que é muito complexo. Ao mesmo tempo que parece ser simples, não é só o quanto você come e o quanto você treina. É muito mais do que isso. Então não vai resolver simplesmente com uma solução, sabe? E tudo que você vai usar como medicação vai ter um tipo de efeito colateral. A gente já passou por isso numa fase quando as anfetaminas eram prescritas. E, gente, tinha efeitos colaterais absurdos. O Mounjaro ou outras medicações, que são esses análogos os análogos de GLP-1, eles vão sim, são mais modernos e não vão ter aqueles efeitos colaterais, mas vão ter outros que talvez são esses mais psicológicos, do medo de engordar, medo de voltar a comer, medo de não dar conta, medo de comer além das necessidades, pensar em comer do tempo todo. Mas a gente não sabe também se isso é consequência da medicação ou, já falei aqui, uma vez, 2, 3, que seja, quanto mais peso, a cada quilo que você perde, o seu apetite vai aumentar em 100 calorias. Ou seja, você vai ter que aprender a lidar com isso, saber que isso é verdade, prestar mais atenção ainda no que você come. E quando o seu peso estabiliza, depois de um determinado tempo que você consegue manter esse peso perdido, isso se acalma, sabe? Ou não dá pra saber, entende? Então, assim, cuidado com esse peso que está se colocando em cima do Mounjaro como se ele fosse uma grande solução de todos os problemas, porque no fundo ele não resolve. Ele ajuda você a fazer o que precisa, mas outras coisas ele não vai resolver. E a gente não sabe como que isso vai ser daqui pra frente. É tudo muito novo e tem as novas ainda chegando, entende? Então, é isso. Não tem fim esse vídeo.